Bem-vindos ao Portal EUS. Então, geralmente quando a palavra karma surge numa roda de conversa, a associação imediata que a gente faz é com algo pesado, né? Sim, quase como tipo uma vingança cósmica. Exatamente. É muito comum rolar o feed nas redes sociais e esbarrar naqueles vídeos compilados de, sabe, karma instantâneo. Ah, os clássicos, né? Alguém comete uma indelicadeza no trânsito e, 3 segundos depois o pneu fura. Pois é, ou a pessoa tropeça numa poça d'água. E, culturalmente, isso virou uma espécie de piada, uma satisfação rápida de ver o universo dando troco. Mas, por trás dessa apropriação pop, a mente humana carrega um peso histórico gigantesco sobre esse conceito. Com certeza. A gente herdou de milênios de dogmas e de interpretações religiosas muito rígidas a ideia de um carrasco implacável. A imagem mental que se forma no nosso subconsciente é quase sempre a de um tribunal celeste. Sempre tem aquela figura de um juiz super severo, de testa franzida, com um livrão aberto. Anotando cada falhazinha, né? Cada pensamento mesquinho. Isso apenas preparando o chicote do castigo para o dia do juízo. É uma visão baseada todinha no medo e na culpa. Então, a nossa missão hoje, mergulhando na nossa pilha de fontes, é erguer o véu dessa ilusão. E os textos que vamos explorar hoje trazem uma perspectiva, olha, muito transformadora, baseada nos ensinamentos do benfeitor espiritual Emmanuel. Para dar um contexto rápido para quem está ouvindo, Emmanuel é uma figura cujos textos muitas vezes funcionam como uma ponte brilhante, sabe? Entre a moralidade clássica e a física universal. Perfeito. O objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é desconstruir, tijolo por tijolo, essa ideia engessada de que o karma é um castigo e revelar a verdadeira face dele. Que seria um laboratório de redenção e equilíbrio, certo? Então vamos desvendar isso. Como a gente sai desse tribunal punitivo? Essa herança dogmática do juiz implacável é o que mais afasta as mentes inquisitivas hoje em dia. A grande quebra de paradigma que o material de Emmanuel propõe é, logo de cara, uma troca de cenário. Troca de cenário como? O universo não opera como um tribunal judiciário. Ele opera como um laboratório de física. E olha, essa simples substituição muda tudo. Nossa, muda mesmo, porque num tribunal tem a ofensa, né? O julgamento. Exato. Tem a condenação e a pena imposta por alguém de fora. Num laboratório não tem ofensa moral. Existem só experimentos, reações, forças em movimento e aprendizado. Faz muito sentido. E as fontes até introduzem a figura de Jesus sob uma ótica muito, fascinante. Não como um magistrado cósmico, mas como o psicólogo supremo. Sim, o psicólogo supremo da humanidade. E isso redefine aquela frase central que muita gente repete no automático a cada um, segundo as suas obras. A sutileza aí é imensa. Porque não foi dito segundo o julgamento de Deus, ou segundo a ira divina. Não, é pura e simplesmente segundo o que foi semeado. É a constatação de uma lei de causa e efeito. Não é um código penal cósmico, então? De jeito nenhum. É a descrição da dinâmica de um campo vibratório. Cada indivíduo habita um campo espiritual e o que acontece lá dentro é responsabilidade de quem o cultiva. E aqui entra aquela comparação genial que as fontes trazem ligando com a ciência. A terceira lei de Newton, né? Isso. A física clássica mostra a simetria do universo. Toda ação gera uma reação de igual intensidade e direção oposta. Então, na economia do universo, toda força que a gente emite tem um retorno correspondente, porque o universo busca o equilíbrio. Exatamente. Quando alguém emite um pensamento de ódio ou tem um gesto de egoísmo, a consequência primária não é só ferir outra pessoa. É uma perturbação violenta na própria harmonia de quem emitiu a energia, certo? Certo. E para visualizar isso de forma mais clara, as fontes usam uma analogia belíssima com a dinâmica da água. Ah, a do lago. Imagina o espírito no estado natural, puro, como um lago plácido. Águas cristalinas, refletindo céu, sem nenhuma onda. Perfeito.
Aí, cada ação que destoa do amor age como uma pedra pesada jogada bem no centro dessa água. E o impacto rompe a tensão superficial. Aí começam a se formar aquelas ondas concêntricas que viajam para fora até baterem nas margens. E pela lei da física, essa energia não some quando bate na margem. Ela bate e volta para o centro de onde saiu. E é aí que está o grande mal-entendido da humanidade, né? Com certeza. O que é fascinante aqui é que, quando a onda volta, a margem não está se vingando do centro do lago. A água não quer machucar a gente. Não. O retorno da onda é só a natureza trabalhando para dissipar energia e voltar ao repouso. O objetivo é devolver a fonte ao estado cristalino. Uau, isso muda absolutamente tudo. Então, o que a gente chama de sofrimento, ou má sorte, ou castigo de Deus, na verdade é só o choque dessas ondas. É o choque da onda batendo na rigidez da própria pessoa que atirou a pedra. A dor não vem de fora. A dor surge da resistência em aceitar o reequilíbrio, né? É o universo dizendo: olha, precisamos arrumar a bagunça que você criou aqui. Exatamente isso. Mas, olha, confesso que isso levanta uma dúvida. Se essa colheita é obrigatória, tipo a gravidade, como fica a questão do perdão? Isso levanta uma questão importantíssima. Porque as religiões falam tanto do perdão divino. Se Deus perdoa, por que a dor continua? A física tira umas férias quando rola o perdão? Esse paradoxo dá um nó na cabeça das pessoas. Mas as fontes resolvem isso separando muito bem a mágoa emocional da consequência material. Ah, o perdão atua no sentimento, não na física. Isso. Lembra da metáfora do vaso quebrado que o texto apresenta? Lembro. Imagina um filho adolescente que chuta uma bola na sala e estilhaça um vaso valioso do pai. E o pai, cheio de amor, abraça o garoto e perdoa. Não tem grito, não tem rancor. O afeto continua intacto. Tá, isso é o perdão. Mas depois do abraço, os cacos e porcelana afiada ainda estão lá no chão da sala, né? Exatamente. Se alguém andar descalço, vai se cortar. O perdão limpou o clima da casa, mas não consertou a matéria. E aí que a lei de causa e efeito entra. Para o filho aprender o valor do cuidado, ele precisa pegar a vassoura, catar os cacos e tentar colar o vaso, ou trabalhar para comprar um novo. O perdão foi a chance de recomeçar sem o peso da culpa, mas não anula a necessidade de aprender a lição. Nossa, isso é muito poderoso. Transforma a providência divina numa pedagogia, como o texto diz. O universo não quer fazer a gente sofrer, quer ensinar. A dor é só o atrito do ensino esbarrando na nossa teimosia. E tem um conceito do Emmanuel que é brilhante, as vestes novas do karma. Me explica melhor essa parte, como funciona. É simples. Se uma lição não é aprendida, ela não é descartada. O universo é um professor paciente. A lição volta, mas disfarçada com roupas diferentes. Então, tipo, se a gente pensar em várias vidas, né, já que a fonte fala de reencarnação. Imagina um cara no século XIX que ficou rico explorando os funcionários. Isso. A lição que ele precisava aprender era a empatia. Mas ele morre sem aprender. A energia fica lá no saldo espiritual dele. Aí, numa vida futura, o karma ou a onda de retorno bate na porta como um problema financeiro grave. Não é para punir, mas para colocar ele na pele do vulnerável, para ver se a empatia nasce. Mas imagina que a pessoa reage com revolta, fica amarga, começa a dar golpes, achando que o mundo é injusto. Ou seja, a lição bateu e ele não atendeu. Exato. A pedagogia do universo recolhe a lição. Mais para frente, a mesma necessidade de quebrar o orgulho volta disfarçada, sei lá, de uma doença desafiadora. Nossa, algo que tire a autonomia dele, forçando ele a depender dos outros. Sim, para quebrar a ilusão de arrogância. E se ele continuar odiando, a lição volta de novo, talvez como um conflito familiar. São só roupas novas por uma mesma dívida antiga. Incrível! E isso lembra muito aquela analogia do espelho. Se você anda na lama e olha para o espelho, o reflexo mostra o rosto sujo. O espelho não tá te julgando, né? Não tá te punindo por pisar na lama. Só tá refletindo a verdade. Dizer que a lei não perdoa parece assustador de início. Mas é profundamente libertador. O erro não é uma ofensa contra um Deus ofendidinho. É uma autolesão. Não faz sentido pedir para Deus perdoar um corte no seu próprio braço.
O corte precisa de cicatrização. E a limpeza do espelho só rola quando a gente se harmoniza com a vida. Mas olha só, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se a onda de retorno é física, certa, a gente é prisioneiro do passado. Somos todos vítimas do destino esperando a conta chegar. É uma armadilha tentadora achar isso, porque tira a nossa responsabilidade, mas as fontes rejeitam totalmente o fatalismo. Como assim? O passado é determinismo. As pedras já foram jogadas, as sementes já foram plantadas. Não tem máquina do tempo, mas o presente... O presente é a liberdade absoluta, o livre-arbítrio. Isso. O leme do barco está sempre nas suas mãos no agora. E o texto usa aquele episódio bíblico da cura em Betesda para explicar isso. Essa passagem do paralítico sempre me incomodou. Jesus cura o cara depois de 40 anos e diz: não cometa o mesmo erro para que não te suceda coisa pior. Soa muito como uma ameaça, né? Sim, soa como chefe de máfia. Eu consertei suas pernas, mas se vacilar, o castigo vem em dobro. Como Emmanuel justifica isso no laboratório? Lembra da mecânica das ondas? O Cristo estava agindo como médico. Ele não estava fazendo ameaça, estava dando um diagnóstico. Tá, ele ligou a paralisia física a uma causa invisível do passado. Exatamente. Ele basicamente disse a raiz do seu sofrimento foi a sua conduta. Se essa conduta não mudar agora, a nova onda que você vai gerar vai voltar muito mais forte. Ah, entendi. Porque na pedagogia cósmica, se a lição suave é ignorada, o volume da dor tem que aumentar para furar a carapaça do orgulho. É física, não castigo. É como o aviso de um oncologista. Isso. O médico tira o tumor e diz, se o senhor continuar fumando, o próximo câncer não vai dar para operar. Não é uma praga do médico, é causa e efeito. Efeito. Isso leva a gente à parte mais prática. Como usar o leme hoje para intervir nessas ondas que já estão vindo lá de trás. As fontes falam muito de acumular créditos espirituais através do amor e do serviço. Como isso funciona na física? Como fazer o bem hoje altera uma dor do passado? Pensa na interferência de ondas. Na física, quando duas ondas se encontram, elas interagem. Tá. Se uma onda baixa e pesada, a dor do passado está vindo e você decide ativamente emitir ondas de altíssima frequência, tipo amor, caridade, acolhimento. Rola o tal da interferência destrutiva? Exato. A onda do amor não quebra a lei universal, mas ela se choca com a onda de dor e achata ela. A energia ruim é neutralizada pela frequência superior. É um amortecedor maravilhoso. A dívida não foi perdoada por um favoritismo. Ela foi renegociada e paga com outra moeda. Em vez de pagar com dor passiva, você paga com o suor do serviço ao próximo. E é por isso que o Emmanuel diz que o amor abrevia o sofrimento. Se o objetivo da dor é ensinar a amar e a pessoa já está amando, a dor perde utilidade. O aluno já entendeu a matéria, então o professor guarda a prova de recuperação. Nossa, isso muda completamente o jeito de encarar os problemas do dia a dia. Em vez de ficar amargo, se sentindo vítima. Você assume a responsabilidade. As tribulações viram oportunidades urgentes da vida para você emitir uma nova frequência. Então, o que tudo isso significa, fechando o nosso raciocínio de hoje? A gente pode pegar aquela imagem do juiz bravo com o chicote celestial e jogar no lixo das mitologias antigas. Com toda a certeza. O karma não é vingança. É um mecanismo de segurança incrível. É a gravidade espiritual que impede que a gente se perca para sempre nos abismos da própria ignorância. Se o erro não doesse, a gente nunca ia crescer. A bússola sempre força o retorno ao centro. Se conectarmos isso à visão geral da obra, a grande mensagem é que o universo é regido por uma justiça matemática. Nenhuma lágrima é à toa. Tudo é pedagogia para expandir a luz. E o mais lindo é que o karma tem fim, né? Quando a gente aprende e se alinha com o amor, a dor cessa porque a função dela acabou. É a verdadeira redenção. Saber que o laboratório está aberto e que a gente tem as ferramentas na mão é o maior incentivo que existe. E para encerrar nossa conversa de hoje, eu deixo uma reflexão profunda trazida das nossas fontes. Qual seria? Toda ação que tomamos é uma pergunta que lançamos ao universo. E a reação que recebemos é simplesmente a resposta desenhada para nos ensinar a fazer uma pergunta muito melhor da próxima vez. Uau! Profundo. Fica o convite para quem está ouvindo
observar que tipo de perguntas as suas ações estão fazendo ao universo hoje. Quais são as ondas que estão sendo criadas agora e que, inevitavelmente, vão encontrar as margens do seu amanhã. Gostou do conteúdo? Inscreva-se e compartilhe.